What if we built a house by the trees, planted a garden and filled it with dreams? I'd be there, let me know if you want to. What if we dim the lights in the room, sway with the shadows and dance with the moon? I'd be there. Esse é o tour pelo nosso apartamento e a gente decidiu gravar super de sopetão. Não sei, porque a gente arrumou, viu que tava arrumadinho e falou, bom, a hora é agora. Eu decidi que eu queria registrar esse apartamento porque eu acho esse lugar muito especial. É o apartamento, é a casa mais bonita que a gente já teve. E eu sou completamente apaixonada por ele. Se eu pudesse, eu levava ele, mais a vizinhança, pra onde quer que fosse, outro país, etc. Eu gostaria que ele fosse meu, mas não é. Então, assim, ele é mesmo muito especial e é por isso que eu quero registrar e deixar registrado aqui pra eternidade esse apartamento. Para alugar esse apartamento foram mais ou menos 6 meses de procura. E eu não tô falando qualquer procura, eu simplesmente todo santo dia procurava apartamento, casa. Quando eu falar apartamento, entenda que a gente estava aberto a tudo. A gente só queria morar num lugar maior, porque a gente morava em um cômodo, que era um estúdio, e precisava de um lugar maior porque a gente estava enlouquecendo dentro do mesmo ambiente, com a cozinha dentro do quarto, dentro da sala e com um banheiro no meio. Então a gente queria um lugar melhor. E aí eu todos os dias procurava. Ternar não tinha nem energia mais, né? Então eu tava lá lutando para achar um lugar legal. Veio muitos traumas, muitas frustrações. E em uma bela semana de maio, eu resolvi ligar. Eu sempre ligava para 3, 4, 5, às vezes até 5, 6, 7 no mesmo dia. O meu horário de almoço todinho era fazendo ligação para a imobiliária. E um belo dia eu liguei e marquei para uma quinta-feira. Na sequência, eu deixei um recado para eles me retornarem e depois eles me retornaram marcando para a mesma quinta-feira, algumas horas depois. E depois eu consegui um encaixe para ver uma outra propriedade na mesma quinta-feira. Então, essa quinta-feira, que foi uma coisa excepcional, nunca tinha acontecido, a gente pediu uma folga e foi ver as 3 propriedades. Uma delas era esse apartamento aqui. E no final, o que é mais incrível foi que em 6 meses todo mundo disse não pra gente, por um motivo ou por outro. Depois eu posso falar mais sobre isso, como o mercado daqui é desleal, sacana, competitivo, enfim, né? Como a maioria. E nesse dia tava todo mundo dizendo sim, parecia um milagre. E quando eles dizem sim, você tem que responder no mesmo dia ou assim que possível. Se não, outra pessoa diz sim também. E foi incrível, porque no mesmo dia a gente viu 3 casas tão diferentes e 3 oportunidades tão diferentes, dizendo sim pelo mesmo preço. E uma delas até falou que baixaria o preço pra gente. Parecia surreal. Então, primeiro a gente veio ver esse apartamento pela manhã e o dia foi uma aventura. Tem isso salvo no Instagram, nos highlights, dá pra ver lá também, se você quiser. Mas, primeiro, a gente foi ver esse apartamento aqui de manhã e olha, já me apaixonei de cara pelo local. A vizinhança pitoresca, tudo conta história. O lugar é muito charmoso, é uma vilinha muito querida, com só velhinho, sabe? Muito tranquila, a cara da aposentadoria garantida, sabe? Assim, que a vida calma, vida mansa, vida boa, com rio, com barquinho. E a gente morava em Liverpool e a gente curtia muito o fato de morar do lado da água. E é uma coisa que a gente queria muito, que a gente não teve em Cambridge e também não teve em Milton Keynes. O próximo a visita era numa outra vila, super longe daqui. A gente pegou um ônibus, ficou, sei lá, 2 horas no ônibus, porque na época a gente não tinha carro. Depois pegou um táxi, porque era numa área rural. E a casa dos sonhos, só que é a casa dos sonhos para ser própria, porque ela estava judiada, ia ter que fazer um monte de melhoria. Se é própria, eu não me importo de fazer essas melhorias. A gente ia ter que lidar com esgoto, com água, com gás, enfim. Muitas coisas que a gente não precisaria lidar aqui nesse apartamento, e esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu esse apartamento. A terceira casa era um sonho. Eu parecia que estava na abertura de Um Maluco no Pedaço, Will Smith chegando lá na mansão do tio Phil. Eu olhava assim para fora da janela do táxi e parecia uma coisa surreal. Temis também encantada, porque era dentro de um venue. Sabe uma...
como se fosse um local para alocação de eventos. Uma propriedade muito grande. E quando a gente chegou, a gente ficou boquiaberta, porque o jardim, por ser um lugar para evento, para foto, para filmagem, para vídeo, é impecável, é coisa assim de cinema. E eu fiquei assim, boquiaberta, eu não sabia o que dizer. Eu falava, gente, eu vou morar aqui. Só que era num lugar super remoto. E a casa era muito, mas muito grande. A cozinha era mínima, mas a casa era muito grande. A sala costumava ser um salão de. A casa era uma mansão e foi dividida em 4 a 5 casas. Então, a parte da casa que foi dividida, né, uma das, era da ponta, e era como se fosse uma copa com uma sala de eventos. E a nossa sala é como se fosse essa sala de eventos, de jogos. Então, era uma sala muito grande, tudo muito grande. E um dos maiores benefícios era a vista. Tinha uma fonte, tinha a própria mansão, né? Tinha um jardim privado, mas a gente não tinha acesso ao jardim. Até tinha acesso fisicamente falando, mas não tinha autorização para curtir a área aberta da propriedade, porque o que eles estavam alugando era a casa, o local para estacionar o carro e seu jardim privado. O resto da propriedade você passa por ali com o carro, mas ela não é sua, você não pode acessar. Então era meio broxante você olhar pela janela e pensar assim: poxa, é tão lindo, eu não posso ir lá. Então, por isso, por ser muito afastado e muito grande, no final foi muito difícil, mas a gente escolheu ficar com esse apartamento, que é o que a gente mora hoje. A gente acabou escolhendo esse pela praticidade, pela possibilidade de pegar ônibus, porque eu não tenho habilitação. E se eu precisasse ir para Cambridge, seria de ônibus e seria muito bom. E no final das contas, o ônibus aqui, ele me deixa na porta do trabalho. O problema é que demora 2 horas, né? Mas na época também a gente não tinha carro, a gente tava para comprar, mas não era certeza quando. E aí tinha essa questão de que esse apartamento era também o único que tinha acesso de transporte público. Esse Os apartamento outros- das 3 opções era o único que tinha acesso a transporte público, acesso a supermercado e acesso a coisas básicas, né? Um lugar para pagar conta, um supermercado, mesmo ônibus, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, foi por isso que a gente acabou escolhendo esse. Eu não me arrependo, apesar de sentir muita falta das comodidades de morar numa casa. Mas eu sei que teria dado muito medo você morar num lugar em que é totalmente isolado e só uma pessoa dirige. E não só. Hoje eu tô mais tranquila com isso, mas na época eu tava apavorada com essa hipótese. E também essa foi mais uma das. Né, um milhão de motivos pelo qual a gente escolheu aqui. Eu já falei demais, agora vamos começar com essa tour. Eu espero que eu não derrube meu celular lá embaixo. Então, melhor dar enquanto eu tô segurando o celular. Eu vim pra cá porque eu acho essa escada linda. Eu odeio escadas, obviamente. Mas a gente tem que convir que essa escada é linda. E esse prédio, ele é de 1854. Ele inicialmente era um moinho a vapor. E para a época, ele era um moinho muito tecnológico. Ele era tecnologia de ponta em termos de moinho. Depois, esse prédio se tornou um prédio muito importante. Depois de alguns anos, aqui virou um escritório de tecnologia e uma empresa com muito prestígio, de um inventor muito importante para a área de tecnologia. Então, tem também esse fator histórico super importante. E depois foi convertido em um prédio residencial. Eu tô crente que vai dar para ver lá fora, e eu espero que dê, porque eu quero falar sobre a localização. Esse prédio está localizado numa vila medieval que foi muito importante para a travessia, comércio e peregrinação. Aqui também é próximo a uma ponte muito famosa, em que ela tem uma capela histórica no topo, foi destruída pela guerra, mas depois foi reconstruída, e é o que conecta esse prédio até a cidade. Esse prédio e esse ponto são muito importantes para a história do local. O que eu gosto muito também é porque esse prédio, ele não está dentro da vila medieval. Ele é um anexo
Pra você chegar na vila a pé, você tem que passar por essa ponte. E é uma ponte linda, com uma vista linda. Eu já mostrei várias vezes nos stories e eu sou apaixonada por ela. E essa ponte é o que liga a vila. Do lado de cá da ponte tem algumas casas, alguns prédios, mas o centro comercial e tudo acontece do outro lado da ponte. Então a gente tá desse lado com a vista privilegiada e por isso também esse prédio é tão importante pra gente, porque é pitoresco, é medieval, é fofo, só tem aposentado, idoso, gente legal. E é por isso que a gente gosta tanto daqui. E por isso também que custa tão caro. Posso entrar? Tem que me gravar, vou gravar sozinha. Começando aqui o tour, esse é o pseudo hall. Por que pseudo? Porque ele tem boas intenções, mas não cabe nada. Então serve pra muito pouco. A gente achou na Amazon esse móvelzinho aqui, que ele tem 2 ganchinhos e uma área pra colocar sapato e bolsa. E aí fica sempre meio bagunçado com coisas do tipo, coisas que a gente subiu e tem que devolver pro carro e tá com preguiça de descer, lixo quando vai descer o lixo, coisas que a gente tem que colocar no carro pra devolver pra alguém, coisas pra doar, porque a gente não tem storage nesse apartamento, que é uma área para colocar bagunça, coisa de limpeza, aspirador, tábua de passar, vassoura. Então isso torna meio caótico e ataca o nosso toque. Aqui na entrada tem uma coisa que eu não deveria mostrar, mas eu vou mostrar, que é o armário do boiler. O armário do boiler era para ser boiler para cima e troço para baixo. Só que a gente tá tão sem espaço que agora é tudo troço, incluindo o boiler. Eu vou abrir aqui pra gente espiar junto. Mas olha a situação, sofrível, né? Do lado do boiler tem cadeira de camping, tem de ferramentas de manutenção, tem árvore de Natal. Eu vou ficar escondida atrás da porta, porque aí vocês não me veem e vem a bagunça, entendeu? Ó, ali embaixo tem uma mala, numa mala tem outra mala e várias sacolas e caixas e coisas assim. E na outra mala é só enfeite de Natal, porque a gente ama Natal e tem muito enfeite de Natal. Então, essa bagunça aqui era pra caber mochila, coisa de limpeza, como dá pra ver ali. Mas no final, mal cabe saco de lixo. Aqui ainda na entrada tem um banheiro. E é um banheiro normal, simples. Eu acho ele de bom gosto. Pelo trabalho que a pessoa fez, tal, na reforma. Porque esse apartamento ele é reformado. Mas assim, não tem nada assim muito incrível, surpreendente pra mostrar. Isso preto é uma estrutura de metal que faz parte do prédio, que ali em cima, ó, vai de encontro com uma madeira, que eu não sei se é estético ou estrutural, mas preservaram aqui e tem na casa inteira e eu acho lindo. E aí também, como vocês podem ver, é o meu estoque de papel higiênico porque eu não tenho onde colocar nada. Depois do hall, a gente tem o primeiro quarto, que é o nosso quarto, porque na teoria são 2 quartos, mas a gente usa um como quarto e o outro como escritório. E aí aqui eu tenho dentinho comigo, também conhecido como chicletinho, porque parece com aqueles chicletinhos de caixinha que a gente comia quadradinho, que acabava o gosto logo. E eu comprei ele é um monstrinho, tá vendo? Porque ele é a cara de quem eu sou hoje morando na Inglaterra. Acabado, cansado, esgotado, com dente amarelo. Tal mãe, tal filho. Ali na cama é dentinho que eu já mostrei e Godot, que é o sapo que a Temis tem há pelo menos uns 20 anos. Aqui já é a parte do meu ódio, do meu rancor, da minha tortura. Por quê? Porque este é todo o espaço que a gente tem para guardar roupa, ponto. Fim, acabou. Minhas roupas são largas, são maiores. E isso porque a gente ainda reveza muita roupa. A parte de cima, né? Que a parte de baixo não dá pra gente compartilhar. Os casacos de inverno estão na sala, porque como dá pra ver, com uma arara pequena dessa, aqui nessa parte forma um corredor que Temis já passa de banda pra ir para o outro lado da cama. Então, isso é uma coisa que incomoda muito a gente também nessa casa. Por exemplo, lá em cima estão todas as nossas roupas de cama, mesa e banho, e a gente só pode botar ali o que couber. Se não couber, a gente não pode comprar, não pode ter. E querendo ou não, no decorrer dos anos, você quer ter uma coisa, quer ter outra, e você não tem onde pôr, então você não pode comprar. Essa é uma das vistas, é a vista do quarto. Então, ai, tem vaquinha lá embaixo, ó. Peraí, ai. Como é que eu vou mostrar a vaca? Bem aqui, ó, tá vendo a vaquinha? Então, assim, uma das coisas que eu mais amo aqui nessa casa e que eu pago aluguel por isso, é mais por causa da localização e da vista.
dificilmente a gente vai achar uma coisa na beira do rio. Por isso que quando a gente, num dos últimos vídeos que a gente mostrou uma casa que a gente foi ver em Caldbeck, com o som e o contato assim tão próximo da natureza e do verde, é muito raro. Aqui em Cambridgeshire, a média de aluguel tá igual de Londres, lá pra 1.800, sabe? Esse daqui é o corredor. Aqui é aquela baguncinha típica de quando você chega numa casa e tem um monte de conta na porta. E esses 2 móveis a gente teve que comprar pra pôr sapato. E aqui a gente tem um quadrinho da cidade que a gente mora, que a gente comprou numa feira de antiguidade. Eu sou apaixonada por Seagull e a gente tava perto de Sandwich, no Kent, e aí a gente comprou lá. E aí, assim, aqui tem bastante sapato porque Thames tem um pezinho de criança, né? Então coube 6 pares, mas se for os meus, cabem uns 4, porque meu pé é largo e enorme. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que Thames trabalhava como babá e uma das crianças desenhou pra ela e eu acho muito fofo. E eu acho que foi o primeiro quadrinho que a gente colocou na casa e ela sente saudade das crianças, então é bem assim representativo pelo sentimento que ela tinha pelas crianças e tal. E atrás tem dedicatória. Tem escrito tipo, eu te amo porque eu tô dizendo que eu te amo, uma coisa assim, tá dizendo. Uma coisa que eu não falei nessa casa é como o piso é bonito também, sabe? Tipo, eles tiveram bom gosto para o piso, para as cortinas não são nossas, vieram com a casa e a gente ainda deu tanta sorte que muitas das janelas desse prédio são totalmente acabadas e as daqui, as 3, que é a dos 2 quartos e uma da sala, são novas. Essa porta aqui foi o que me fisgou. No momento que eu vi o anúncio, eu jurava que isso era um closet. Porque parece um closet, aqueles closet enorme americano. Pois é. Meu closet é mais conhecido como sala. Mas antes de mostrar a sala, eu quero mostrar aqui o escritório ainda. Porque de longe é o meu cômodo preferido. Só porque é meu e eu chamo de meu e Tainá tem ciúmes e diz que é nosso? Também, porque eu adoro provocar Tainá. Então aqui fica o meu gaveteiro de coisas de gravação, né? Tipo a câmera, lentes. Esse aqui é um dos móveis que eu mais gosto, que chama na IKEA Billy. E eu sou apaixonada por ele, porque eu acho que ele foi o primeiro móvel, assim, que eu comprei pra mim, sabe? Esse daqui é o cantinho da Thames. Então, ela fez questão de ficar na frente da janela. Eu não faço questão. Então, esse se tornou o cantinho dela. Aqui tem esses 2 móveis, que são os meus xodós, também além da Billy. Um trolleyzinho com itens de cabelo, que é uma mão na roda, eu carrego pela casa toda pra arrumar o cabelo. Esse móvel, ele é meu móvel gaveteiro de maquiagem skincare. Cozinha, pra mim, é um dos cômodos mais importantes. Uma coisa muito importante daqui pra frente que eu aprendi com essa experiência é, se possível, janela na cozinha. Essa cozinha, no verão, meus irmãos, eu já fiz estágio na sucursal do inferno, porque não há o que você faça. Isso aqui é um bafo. A cozinha é tão pequena, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo que eu quero. Eu tive que pegar a câmera na mão, que eu tô aqui espremida num canto em frente à pia, pra poder mostrar a geladeira e o cantinho ali que tá as coisas de café e o micro-ondas. Essas xicrinhas eu preciso mostrar porque eu acho elas muito lindas. Elas são da Zara, uma coleção que eu comprei há anos atrás. São meus amorzinhos. Isso daqui eu comprei achando que era enorme, ou enfim, por mais que fosse redondo, que não é um formato prático para pôr manteiga, eu achei que fosse grande, mas é tão piquititico. É um porta-manteiga, uma manteigueira, mas olha o tamanho disso, gente. Muito pequeno. Aí toda vez não ficar cortando manteiga e botando aqui. Então, quando você vira aqui dessa área do café, você já tá de frente de novo pra pia. E aqui embaixo tem a máquina de lavar roupa escondidinha. O meu sonho de princesa era ter uma máquina de secar. Porque máquina lava e seca, danifica a roupa, por mais que você tome conta. Aqui colocaram esse porta-tempero, que é super útil. Eu adoro que eles aproveitaram esse cantinho. Essa pãozeira nunca tem pão. Tem de tudo, mas nunca tem pão. Essa xícara aqui, muito fofa, a gente tem... Ó, esse pato também é fofo, hein? Tainá ganhou da amiga dela. Mas a xícara tem uma história interessante pra contar. A gente comprou visitando um lugar no Kent com a Mayara, que é uma amiga nossa.
E a gente trouxe para casa com tanto cuidado, tanto zelo. Quando chegou em casa, a Thames colocou ali naquela sapateira que eu mostrei agora há pouco e esqueceu lá por dias. Um belo dia ela esbarrou, caiu no chão e quebrou. Aí vai eu rodar a internet inteira para achar essa xícara de cogumelo, que é para fazer chá, de novo. Essa xícara aqui também tem história. A gente estava precisando de algumas respostas. E coincidentemente nesse dia a gente foi passear. E no meio do caminho a gente encontrou uma loja que a gente nunca tinha visto aqui no centro da cidade, da vila onde eu moro, que é uma loja de antiguidades. E a dona foi tão legal com a gente, tão legal, tão especial. A gente ainda precisava ouvir umas respostas na vida. E ela nos deu essas respostas, porque ela parece aquelas pessoas assim, iluminada, que fala o que você quer ouvir e fala como se ela te conhecesse há 100 anos. Foi bizarro e muito especial. E ela ainda deu um desconto e Temis comprou essas xícaras lindas, que se eu não me engano são dinamarquesas. Eu acho que é isso. Esse é meu galinheiro. E eu sou apaixonada por ele. Literalmente pra guardar ovo. E é fofo, gente. Fala se isso aqui não é fofo. O freezer aqui tiquitito. Não cabe muita coisa. E não só ele é pequeno, como ele não é profundo. Porque eu acho que é o motor da geladeira lá atrás. Então ele é super estreito. A última gaveta tem 1 palmo de profundidade. É um freezer de brinquedo. Saindo da cozinha. Não cabe lixo na cozinha, então fica aqui no corredor atrás da porta. E aqui a gente tem a sala. De longe, esse é o cômodo que a gente passa mais tempo e que a gente já mudou mais vezes as coisas de lugar. A gente ama esse canto. E uma das primeiras coisas que a gente comprou foi TV, porque como a gente é muito caseira, TV é uma coisa que a gente usa muito o tempo todo. A gente assiste muita série, eu gosto de ver muito YouTube. Esse móvel aqui são 2 estantes, eu acho que o nome delas é Kallax, da IKEA. E tem várias opções, várias modulações, você pode pôr gavetinha, prateleira de vidro, portinha, enfim. Essas plantas é um show à parte, né? Essa daí foi uma doação de um ex-vizinho. Melhor compra que a gente fez na vida. Eu sou apaixonada por esse sofá. O que eu mais gosto dele é tudo desmonta. Na hora de você fazer uma mudança, todas as peças, todas as partes dele desmonta. A estrutura dele é super leve. Essa mesa aqui, ela foi um achado. A gente já queria comprar. Enrolou, não comprou. Porque na nossa cabeça, a gente ia ter uma casa grande, ia receber pessoas na época, sabe? Tipo, 3 ou 4 anos atrás. E ela estende, ela fica uma mesa ovalada e... Enfim, ela é linda. E no final das contas, apareceu uma mulher doando. E a gente pegou a doação. Essas cadeiras eu não recomendo, porque são muito desconfortáveis. E aí acaba que a gente tem esse puffzinho aqui, que a gente coloca a roupa em vac bags. Sim, tem roupa aí dentro. Não é porque a gente tem muita roupa não, tá? Porque realmente não tem onde guardar. Aqui, por exemplo, a gente guarda roupas de inverno. E aqui são as filhas da Temis, né? Várias plantas da Temis. E ali tem uma mesinha com molden e aqui tem um cantinho de leitura da Temis. Esse móvel também foi doação. Aí desse lado de cá tem 2 móveis que não tinha outro lugar para pôr, e por isso que eles estão aí. Mas é útil. Agora a gente tá guardando coisas de papel. E esse do lado é a mesa de cabeceira que ficava lá do lado da minha cama. Pra cá tem a porta que dá pro escritório. E aqui do lado tem o quê? Tem a arara, que eu falei que a gente tinha, com peças de inverno. E a gente teve que fazer isso porque, como vocês viram, não cabe no quarto. Aqui na sala também tem aquela estrutura metálica. E tem esse lustre maravilhoso, que foi uma das primeiras coisas que eu vi. E que eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento. Essa vista é a mesma da janela do quarto. E é linda também, né? E eu acho que não vai dar pra ver, mas lá longe, lá na frente, tem ovelhinhas no pasto. Às vezes elas vêm pra cá no final da tarde, mas hoje elas estão bem, bem longe. Aqui, desse lado de cá, eu não vou poder lá fora mostrar. Olha que tristeza. Por quê? Porque tem muita teia, tem muita aranha. Você não vence. Como eu disse, esse prédio tem mais de 100 anos. E as aranhas devem ter uns 500, porque elas tomaram conta, assim, num nível, e não faz tanto tempo que a gente limpou.
Então, eu não tenho coragem de ir na área externa da minha própria casa por causa das aranhas. Elas não deixam. Então, eu não vou conseguir mostrar lá fora. Não, nem aranha. Eu sei que não vai dar pra ver, principalmente com a lente dessa câmera. Mas, só a título de informação, naquele cantinho ali mora a Jurema, que às vezes a gente chama de Joaquina, de Joana, de qualquer coisa. É a aranha que é a mais antiga inquilina desse apartamento. Ela mora ali desde que a gente chegou, continua ali. Geralmente ela se esconde nos cantinhos de dia, de noite ela dá as caras. E é isso, ela vive aí, vive com a gente muito bem obrigada, fica no cantinho dela. Eu não mexo com ela, ela não mexe comigo. E a gente vive em harmonia desde que a gente se mudou. Aranhas são territorialistas, então preferi não matar essa daí pra não vir outra, entendeu? Mais arteira, mais safada, que vai mudar de lugar, sem a minha autorização. Porque a Jurema é bem quietinha, ela fica no cantinho dela. Vamos ao fim da tour e eu não acho que nenhum lugar seja insubstituível, porque eu me adapto muito bem, Thames é mais apegada. Mas olha, se um dia a gente precisar se desapegar desse apartamento, vai ser triste, porque ele é assim um xodó. Fica aqui então o registro pra eternizar aqui esse lugar que eu gosto tanto, que a Thames gosta tanto, que a gente morou tanto tempo, porque pra mim 2 anos e meio morando no lugar é muito, né? De criança eu mudava todo ano. Depois de adulta, a gente morou 2 anos em Natal e Thames está abrindo a porta na hora que eu tô gravando. Que é curiosa? Um ângulo diferenciado, tipo assim, você sentado na mesa falando isso, pra não ficar em pé, não? Tá bom, você me ajuda? O que você acha? Você vai me ajudar? Então, depois da Thames me interromper, né? Até sentei pra mudar um ângulo, que era esse o conselho dela. E é isso, gente. Eu quero saber agora de vocês. O que vocês mais gostaram daqui da casa? O que vocês fariam, mudariam? O que seria o xodó de vocês? O que vocês gostaram? Dúvida, pergunta, curiosidade, fofoca, adoro fofoca. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até!